Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Então vamos dar início a mais uma aula de enfermagem em clínica médica, né? Vamos continuar falando dos distúrbios gastrointestinais que a gente começou lá na outra aula, né? Deixa até a prof abrir a outra aula aqui sobre os distúrbios gastrointestinais para verificar o que já foi passado para vocês, tá? Só então diminuir aqui. Então, pessoal, vamos continuar falando dos principais distúrbios gastrointestinais, né? Os principais distúrbios que acometem o sistema gastro e intestinal do corpo humano, né? Na aula passada a gente fez uma revisão, né, do sistema digestivo, do trato digestivo, né? Falamos um pouquinho de cada órgão, dos anexos ao sistema digestivo, né? E aí iniciamos falando sobre alguns distúrbios. Hoje a gente vai terminar esses distúrbios e também vai falar um pouquinho dos principais exames, né, utilizados para diagnosticar essas doenças, tá? Esses distúrbios. Vocês podem acompanhar lá na apostila de vocês, é mais ou menos o que está citado lá na apostila, tá? Então, a colicistite, o que é a colicistite? É a inflamação da vesícula biliar, né? Lembram que a gente estudou, verificou lá onde fica a vesícula, né? Então, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ela é provocada pela litíase biliar, né? O que é a litíase biliar? Os cálculos, né? As pedras na vesícula que eles falam, né? Então, essas pedras, dependendo do tempo que elas estão ali, elas podem causar a infecção da nossa vesícula, né? Também está associado a essa infecção verminoses, a cirrose hepática, né? Que é um distúrbio que acomete lá o fígado. Então, se o nosso fígado não está trabalhando corretamente, não vai ser produzido o líquido biliar, né? Que é armazenado lá na nossa vesícula. Então, automaticamente pode ocorrer uma inflamação da nossa vesícula devido a uma cirrose hepática, né? Estresse, má alimentação, fadiga, né? Então, a colicistite é a inflamação da nossa vesícula biliar. Fatores de risco, ou seja, que tipo de fator vai predispor o paciente a desenvolver uma infecção ou uma inflamação da vesícula biliar. Geralmente mulheres em período fértil. O que mais? Obesidade é um fator de risco bastante associado à colicistite. Geralmente indivíduos obesos vão ter uma dieta rica em gordura, que também é um fator de risco para colicistite. Diabetes também é um fator de risco. Idade acima de 40 ou 50 anos, então quanto mais idoso, mais propensão a desenvolver uma inflamação da vesícula biliar esse paciente vai ter, né? E perdas e ganhos de peso rápido, né? Ou perde muito peso ou ganha muito peso. As principais causas, então, que podem estar gerando uma infecção, uma inflamação na nossa vesícula biliar. Aqui está a nossa vesícula, lembram? A principal associada é a litíase biliar, né? Os cálculos da vesícula, formação de pedras na vesícula, né? Porque a vesícula vai ficar inchada, edemaciada, não vai ocorrer
o processo correto de esvaziamento dessa vesícula, né, após as refeições, enfim, ela não vai estar desempenhando a sua função corretamente, vai começar a edemaciar e vai infeccionar, né? Aí vai ter que fazer o tratamento cirúrgico, né, através da retirada da nossa vesícula. Verminoses também está associada à causa de infecção na vesícula, então má alimentação, alimentos bastante gordurosos, né? Outras infecções, cirrose hepática, que é um distúrbio do fígado, né? Também pode acometer, causando a infecção da vesícula biliar. Tumores associado à vesícula, também estresse, podem estar acometendo a infecção, a inflamação da vesícula biliar. Os principais sintomas, então, de quem tem colecistite: dor epigástrica ou no quadrante superior direito. Por que no quadrante superior direito? A gente divide o nosso abdômen em 4 quadrantes, né? Porque na porção do quadrante superior direito do nosso abdômen? Porque é onde está localizada a nossa vesícula biliar, obviamente, né? Então, se ela está ali inchada, edemaciada, infeccionada, vai causar dor nesta localização, né? Náuseas e vômitos frequentes. Os vômitos geralmente são com aspecto bem amarelado. Os pacientes falam que é bem... Como é que eles relatam que é bem ácido, um gosto de azedo. Taquicardia, sudorese, desidratação, né? Até pelo fato da má alimentação, né? A desidratação devido aos vômitos frequentes que esse paciente está tendo. Febre baixa, porque é uma infecção, uma inflamação, vai causar hipertermia, né? Anorexia, tá, entre parênteses, falta de apetite, né? A falta de apetite é inapetência, né? Então, esse paciente vai ficar mais emagrecido porque ele não vai ter apetite, ele vai ter muita inapetência, falta do apetite, né? E icterícia é aquele amarelão, né? Que o paciente vai ter. Pacientes que têm distúrbios de vesícula biliar e de fígado, pessoal, geralmente vão ser muito ictéricos, bem amarelados, a face, as extremidades, enfim, casos mais graves, como a cirrose hepática, o paciente fica totalmente ictérico, né? Fica todo amarelado. O tratamento, pessoal, para colecistite, muitas vezes pode ser medicamentoso, né? Algumas vezes os médicos utilizam anti-inflamatórios ou associação de antibióticos com o intuito de diminuir essa inflamação até que eles possam passar pelo procedimento cirúrgico, tá? Mas a colecistite, na grande maioria das vezes, é feito a retirada da vesícula biliar, tá? Não tem muito o que fazer, o tratamento geralmente vai ser cirúrgico, tá? Deixa eu só abrir a apostila aqui para que vocês consigam ir acompanhando lá. Espera lá, que tá quase chegando aqui. Parará, vamos ir falando do próximo, então. Cirrose hepática, né? O que é a cirrose hepática? É um distúrbio que acomete o nosso fígado, né? Ele vai atingir... Aqui, cheguei. Então, a cirrose hepática, né? Ela é uma patologia que vai afetar o fígado. Ela vai causar a destruição das células hepáticas, né? Destruindo as células hepáticas, quando essas células vão se regenerar, elas vão causar uma fibrose, né? Ou seja, elas vão ir formando um tecido mais endurecido no fígado. Então, essa célula que foi degenerada,
ela não vai mais ter função. Então, a cada célula que torna-se fibrótica, vai causando uma degeneração na região total do fígado, digamos assim, por partes, né, por segmentos, vai causando essa fibrose, e essa parte do fígado, então, do fígado, ela fica inoperante, digamos assim, né? Ela perde a função que ela deveria ter no órgão, tá? O tratamento para cirrose hepática geralmente vai ser clínico e dietético, tá? As principais causas da cirrose hepática é o abuso de bebidas alcoólicas em primeiro lugar, aqueles pacientes que bebem dia e noite, né? Destroem com o fígado, acabam com todas as células hepáticas. Hepatites também causam cirrose hepática. Carência de nutrientes, né? Uma má alimentação prolongada por muito tempo, rica em gorduras, também é uma causa para cirrose, e a sífilis também vai ocasionar a cirrose hepática. Os principais sintomas, o que o paciente vai sentir? Vai começar a ficar emagrecido, porém com uma distensão abdominal imensa, principalmente em estágios mais avançados. Olha aqui, eu trouxe uma imagem, né? Porque muitas vezes vai estar associado a uma infecção hepática, né? Porque houve então a formação do tecido fibrótico. Um tecido fibrótico, ele não vai exercer a sua função original no órgão, né? Então aqui também tem para vocês uma figura ilustrativa de um fígado normal e aqui um fígado fibrótico. Olha, esses pequenos nódulos aqui que a gente consegue ver são as fibroses teciduais das células hepáticas que se destruíram e se regeneraram, né? Além disso, o que mais de sintoma que esse paciente vai referir? Sangramento das mucosas, fraqueza a gente chama de astenia, né? Um paciente muito astênico, muito fraco, bastante náusea, icterícia, né? Lembra? Icterícia, amarelão. Hemorragias digestivas também é um sinal e sintoma da cirrose hepática. Hematomas, aumento de peso associado a edemas de extremidades, e a ascite. A ascite é a infecção no abdômen, né, que vai gerar esse edema abdominal, né? O abdômen vai ficar globoso. Isso a gente chama de ascite, bem característico da cirrose hepática. Por que ele faz ascite? Porque vai colecionar líquido no peritônio, né? Lá na cavidade abdominal. Então, por isso, devido à degeneração das células hepáticas, enfim, vai causar um acúmulo de líquidos no peritônio, na cavidade abdominal, e vai gerar uma ascite, tá? Aqui eu trouxe mais uma imagem um pouco mais real de um fígado normal e o fígado cirótico, né? Olha, essas pequenas bolinhas, a gente pode dizer que são o tecido fibrótico que se forma, né, no fígado. Uma vez a célula destruída, ela não se regenera mais, né? Ela vai só formar a fibrose ali do tecido. Aqui uma imagem bem ilustrativa, né, de como ocorre a fibrose hepática, então, né? Qual é o tratamento? Então, a gente já falou que é baseado em dieta, né? Hábitos alimentares, né? Reorganização dos seus hábitos, suspensão dos
das causas, por exemplo, o álcool, o paciente que bebe vai estar proibido, né? Não tem um tratamento que vai curar o fígado, né? Vai ter um tratamento conservador com o uso de alguns medicamentos, né? O tratamento para cirrose é medicamentosa e é duradouro, né? Vai ter que ficar tomando medicamento o resto da vida e vai ter que se afastar do fator causal, né? Seja ele a alimentação, seja ele o álcool, enfim. A pancreatite, então, o que é a pancreatite? É a inflamação do pâncreas. Para vocês, mais ou menos um macete, não sei se algum professor já passou, mas vou falar para vocês. Tudo que termina em ite é inflamação, infecção, né? Pancreatite, colecistite, então vai sempre terminar em ite. E as iniciais do órgão afetado. Por exemplo, vesícula biliar, colecistite, pâncreas, pancreatite, tá? Então, a pancreatite ela é a infecção, a inflamação do pâncreas, né? Pode ser letal, pode levar o paciente a óbito, assim como a cirrose também pode levar o paciente a óbito. Inclusive, se o paciente iniciar o tratamento no estágio muito avançado da doença, nem se tem muito o que fazer, né? Tratamento para tentar aliviar a dor e os sintomas que o paciente sente, né? Então, quais são os principais sintomas da pancreatite, da inflamação do pâncreas, né? Dor abdominal intensa, respiração superficial e rápida, febre baixa, né? Porque é uma infecção, toda infecção vai causar uma hipertermia, náuseas e vômitos com aspecto esverdeado, amarelado, né? Icterícia na esclerótica. O que é icterícia na esclerótica? Esclerótica é a parte branca aqui do nosso olho, né? Então, é esclera. Vai ficar bem amarelado, né? Bem amareladinho. O que mais? Aumento da frequência cardíaca, sudorese excessiva. Em casos mais graves, o paciente pode ir tendo inconsciências, né? Porque é uma doença que vai levar à morte se for de forma crônica, né? As principais complicações da pancreatite são hemorragias, choque hipovolêmico, né? Esse paciente vai entrar em estado de choque, progressivamente vai chegar ao óbito, e também o desequilíbrio eletrolítico, porque ele vai ter muita perda de peso, né? Muita náusea, vômitos, e vai fazer um desequilíbrio eletrolítico dos eletrólitos do nosso organismo devido aos vômitos, né? O diagnóstico através do exame físico, dos sinais e sintomas e exames laboratoriais, né? Exames sanguíneos para diagnosticar a pancreatite. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês da pancreatite crônica e aguda, né? A aguda é recente, ocorreu há pouco tempo, iniciou há pouco tempo. Dor abdominal, náuseas, inchaço abdominal, né? Edema abdominal e febre. Conforme vai evoluindo, vai passando os meses, ela vai se tornando crônica, né? O paciente não vai em busca de tratamento. O que vai ocorrer? Vai começar a diarreia, perda de peso, vômitos intensos e fezes amareladas, né? Lembram que a gente viu a função do nosso pâncreas, né? Então, ele é bem importante no nosso organismo. O tratamento vai ser clínico e terapêutico, né? Quais as causas da pancreatite, pessoal? Uso de bebidas alcoólicas, né? Extremamente tóxico ao nosso pâncreas. Abuso de drogas e outras toxinas, né? O que mais? Infecções, cálculos biliares, febre e a hepatite, né? A hepatite acomete tanto o pâncreas quanto o fígado. Colite ulcerativa. O que é a colite ulcerativa?
A colite, ela é uma doença, inclusive muito dolorosa. É uma inflamação crônica em intestino grosso, principalmente a região ali do cólon. Torna-se inflamado e ulcerado. Vai causar uma inflamação na parte interna do intestino grosso. Muitas vezes, com a evolução da doença, em casos mais graves, pode até causar a perfuração desse intestino, né? Então, ele vai se inflamar, vai fazer uma ferida, né? Uma úlcera, vai ficar ulcerado e até chegar ao ponto de perfurar a mucosa intestinal, né? Nesses casos mais graves, o principal sintoma ou a principal complicação são crises de diarreia constante no paciente. A colite ulcerativa causa isso, né? Então, quanto mais avançada a doença tiver, mais exacerbado vão ser os sintomas. Exacerbação quer dizer mais intensos, né? Mais intensos vão ser os sintomas, né? Bastante crises de diarreia, com a presença de sangue, né? Porque tem uma ferida ali no intestino desse paciente, né? Então, ele pode progredir até para uma hemorragia, né? Cólicas abdominais, né? Imagina o quanto doloroso, não é? Tem uma ferida dentro do intestino do paciente, né? E febre, porque é uma inflamação, né? Toda inflamação vai gerar febre. A colite ulcerativa, ela está altamente elevada ao desenvolvimento de câncer de cólon, né? Que inclusive é a segunda causa, é o segundo câncer que mais acomete a população, né? A nível mundial, câncer coloretal, né? Câncer reto e colo. As causas da colite ulcerativa: infecções prolongadas intestinais, né? Doenças autoimunes, fatores alergênicos, fatores nutricionais, principalmente má alimentação, associado à ingestão excessiva de gorduras, doces, né? Uma alimentação desequilibrada. Quais são os principais sintomas da colite ulcerativa? Então, diarreia intensa, sem a presença de sangue na forma aguda, na forma crônica com a presença de sangue nas fezes, cólicas abdominais, febre alta com o passar da evolução, com a evolução da doença, presença de sangue, muco nas fezes, né? Porque vai ter uma erosão ali do intestino, vai ter uma destruição do intestino grosso, então a mucosa intestinal pode ser eliminada junto nas fezes diarreicas, né? Redução do apetite automaticamente, peritonite, infecção ou inflamação do peritônio, né? Da região interna do abdômen, espasmos retais dolorosos, né? Perda de peso, obviamente, e urgência para evacuar, ou seja, esse paciente vai ter diarreias intensas, automaticamente ele vai ter urgência para evacuar, né? Não vai conseguir esperar, né, para ir no banheiro. As principais complicações, então, hemorragias severas, né? Porque a gente viu que a colite ela pode perfurar o intestino, então pode causar uma hemorragia intestinal grave, estenose cicatricial, né? Pode causar um estreitamento ali do intestino onde se fez a cicatriz, né? Tinha ulceração, tinha uma ferida e aí essa ferida cicatrizou e fez uma estenose, um estreitamento daquela porção do intestino grosso, né? Fistulização, formação de fístulas, né? Rachaduras no intestino, falando a grosso modo. Megacólon, né? O aumento do cólon intestinal. Perfurações que chegam ao contato com o peritônio, né?
Abscessos, a coleção de pus, né? Abscesso é quando forma um cisto com uma coleção de pus. Na região periretal, né? Ali perto do reto. E o câncer de cólon, né? Que é a complicação mais complicada. Mais importante, então, é o câncer de cólon, é a complicação mais importante da colite ulcerativa. O tratamento se baseia em tratamento clínico, né, com uso de medicamentos, e cirúrgico quando em formas mais graves é necessário fazer-se uma ileostomia, né, porque chega um ponto que é necessário fazer a retirada do intestino grosso e é necessário fazer uma ileostomia. Refluxo gastroesofágico, né? Então, quando o que acontece? O alimento ou o suco gástrico, o conteúdo que tem lá no estômago, ele é regurgitado para a porção do esôfago, né? Lembra que a gente falou lá da calasia esofágica? O que mais que a gente falou sobre o esôfago? Deixa eu olhar aqui. Por que isso acontece? Por muitas vezes uma má formação no esfíncter inferior esofagiano, né? Que ele não se fecha corretamente por alguma anomalia e aí acaba havendo esse refluxo do conteúdo gástrico para a porção do esôfago, né? E a longo prazo vai causar outros distúrbios associados ao refluxo, né? Até porque o refluxo é uma das causas da acalasia. Lembra que a gente viu na aula passada conversamos sobre a acalasia e a principal causa dela é o refluxo. Também pode ser causa de úlcera esofagiana, né? Porque é um ácido que vem para o esôfago que não está preparado para essa acidez, né? O nosso estômago, sim, ele é preparado para a acidez do suco gástrico, mas o esôfago não. Os principais sintomas do refluxo esofágico, aquela pirose, né? O que é pirose? Aquela sensação de queimação após as refeições, né? Regurgitamento do conteúdo gástrico até a boca, né? Às vezes o paciente vai dar uma rotadinha, né? E volta aquele monte de conteúdo gástrico até quase na boca, né? E automaticamente salivação excessiva, justamente por essa queimação que o paciente vai sentir no esôfago, né? O diagnóstico radiográfico, né? Através de endoscopia, esofagoscopia, que é obtida através da endoscopia, né? E também pode ser realizado a mensuração das pressões do esfíncter esofagiano, né? Para ver se pelo fato do esfíncter esofagiano inferior não tá fechando corretamente ali a entrada para o estômago. O tratamento, então, baseado em antiácidos, né? Baseado medicamentoso, né? Para tentar evitar esse refluxo. As principais complicações: estreitamento de uma área do esôfago, né? A calasia que a gente falou, úlcera esofagiana, alterações pré-cancerosas do revestimento esofagiano, então o refluxo pode causar câncer de esôfago, né? Dor durante a deglutição, sangramento, né? Porque o ácido ele vai destruindo a mucosa ali do esôfago, né? Quais os principais cuidados de enfermagem que a gente deve ter, então, com pacientes que tenham refluxo esofágico quando forem internados, né? Mesmo que a causa da internação seja qualquer outra doença, né? Sempre a gente vai manter a cabeceira elevada desses pacientes, né? A fim de ajudar que esse refluxo seja minimizado, né? Também orientar sobre o uso de bebidas fortes, como café, bebidas alcoólicas ou outras substâncias estimulantes, né, como o chimarrão, por exemplo,
que vão estimular o nosso estômago a produzir ácido, né? E também evitar alimentos gordurosos, chocolate, cigarro, né? Tudo isso a gente pode orientar ao paciente. As hemorroidas também é um distúrbio gastrointestinal. O que são as hemorroidas? As hemorroidas, então, são a dilatação, né, o inchaço das veias na região perianal, né? Geralmente são inflamadas e doloridas. Se localizam ali na região do reto e ânus, né? As hemorroidas podem ser internas ou externas, né? Elas podem ficar na parte interna, na região do reto, e posteriormente elas podem ser projetadas para fora do ânus, né? Na abertura anal. Aqui tem mais ou menos uma imagem de uma hemorroida inicial, né? Quando não há erosão ou sangramento, enfim, nenhuma complicação de hemorroidas. Quais as causas para um paciente desenvolver hemorroidas? Esforços repetidos para evacuar, né, que geralmente estão associados à constipação. Pacientes constipados são fortes candidatos a desenvolver hemorroidas a longo prazo. Hepatopatias também, né? Parto normal também é considerado um fator de risco para desenvolvimento de hemorroidas devido aos esforços da musculatura perianal durante o parto, tá? Quais os sintomas? Sangramento, geralmente após a evacuação, e dor na evacuação. Quando as hemorroidas estão inflamadas, estão inchadas, o paciente vai ter dor para caminhar, para sentar e principalmente para evacuar. Por quê? O reto, imagine o reto, né? E dentro da luz do reto, digamos assim, ali por onde saem as fezes, há nódulos, né? Há uma dilatação, há um inchaço, uma inflamação das veias que fazem a irrigação local ali da região do reto e do ânus. Então imagine o quanto é doloroso quando as fezes passam por este local, porque elas vão empurrar, elas vão dilatar a região do reto, né? O diagnóstico é através de exames de imagem, né, como a colonoscopia, que depois a gente vai falar um pouquinho dela, né? As complicações, então, é a formação do coágulo sanguíneo no interior, né? O paciente pode ter até uma hemorragia nas formas mais graves, né? Aqui tem uma hemorroida bem grave já, né? Inclusive bastante ulcerada. Nesses casos, o tratamento é cirúrgico, né? No geral, o tratamento, quando elas saem para fora do ânus, né? Elas têm que ser reduzidas, ou seja, muitas vezes a saída dessas hemorroidas, né? Elas são exteriorizadas e muitas vezes uma parte do intestino também se protui, né? Sai pelo ânus. Então, é feita a recolocação desse intestino, né? Claro que a nível hospitalar, com assistência médica, né? E muitas vezes elas podem desinflamar espontaneamente e voltarem à sua posição anatômica, né? O tratamento, quando já tem uma abertura, uma erupção das hemorroidas, né? Pode ser através do laser, né? Banhos de assento também ajudam a desinflamar. Pomadas, geralmente intrarretal, né? Para desinflamação, desinfecção dessas hemorroidas.
associados a emolientes fecais, né, para que esse paciente não tenha tanta dificuldade para evacuar. E em últimos casos, cirúrgico, né, é feito o procedimento cirúrgico, onde é retirada essa parte do intestino ali da região do reto que foi acometida pelas hemorroidas, tá? Vamos falar sobre alguns exames, então, para diagnóstico desses distúrbios, né? A colonoscopia, que a gente acabou de falar, que eu falei para vocês, que é o exame usado para diagnosticar, por exemplo, hemorroidas, né? Então, a colonoscopia é um exame endoscópico do intestino grosso e do reto, podendo incluir a porção distal do íleo, né? Lá no delgado. Então, é realizado principalmente para detecção de pólipos, ou seja, pequenos nódulos intestinais, né? Que também podem se transformar de forma maligna, né? A colonoscopia também pode ser utilizada para diagnosticar a colite ulcerativa, né? Que acomete lá o nosso intestino grosso. Então, como funciona a colonoscopia? Como é realizado, né? Através do auxílio de um tubo flexível, né? Digamos um guia, e uma câmera é introduzido pela região anal do paciente, e o médico, através dessa câmera, que tem uma luz, ele consegue visualizar no monitor toda a parte interna, todo o trato intestinal do paciente, né? Assim ele pode verificar qualquer alteração nessa mucosa interna, né? Claro que antes do procedimento é realizada uma limpeza intestinal, né? O paciente faz uso de laxativos para facilitar a visualização do tecido do intestino. Aqui tem uma imagem, né? Aqui o colonoscópico, né? Então, essa imagem aqui é a imagem interna do intestino, é a imagem que o médico consegue visualizar lá no monitor, né? E este daqui, ó, lembra que eu falei da câmera, a luz e o tubo que é introduzido, então, lá no intestino, lá no ânus do paciente, a fim de visualizar o intestino, sim. A endoscopia, né? O que é a endoscopia? Ela é um procedimento, um exame semelhante à colonoscopia, só que ao invés da introdução ser realizada pelo ânus, ela é realizada pela boca, né? Também chamada de endoscopia digestiva alta. É um exame, então, que consiste na introdução de um fino ducto através da boca do paciente e vai ser realizado, então, além de outras funções, né, a visualização ali da região esofágica e estômago do paciente, também é possível coletar material para exame, por exemplo. Pode ser coletado pequenos fragmentos do tecido interno do esôfago, estômago, para realizar biópsia, né, a fim de diagnóstico, então. Então é mais ou menos como a colonoscopia, né? É um tubo que tem uma câmera, onde também lá no monitor o médico vai conseguir fazer toda essa visualização, né? Sempre quando tiver suspeita de H. pylori, é uma infecção no estômago, né? Causada pela bactéria H. pylori. Vai ser coletado amostras para biópsia, né? Que aí precisa diagnosticar se há ou não a presença dessa bactéria. A H. pylori é uma das causas mais frequentes de úlcera. Lembra que úlceras estomacais. Lembra que a gente viu na aula anterior sobre isso? Aqui só um detalhe para se vocês forem trabalhar talvez com algum médico, alguém, algum cirurgião ou algum gastro, que sempre quando for realizar a endoscopia, o paciente vai ser necessário colocar ele em decúbito lateral esquerdo, né? O procedimento, o paciente é anestesiado, né? Antigamente não se anestesiava, o paciente fazia umas
300 mil náuseas durante o exame, né? E dificultava bastante, mas hoje é tudo com anestésicos, tá bom? Aqui um exemplo, ó. O doutor tá fazendo endoscopia, né? E tá visualizando a imagem lá do esôfago e do estômago do paciente lá no monitor. Eu deixei aqui para vocês, pessoal, um vídeo sobre a endoscopia, falando sobre a endoscopia. É um videozinho bem curtinho, gostaria muito que vocês assistissem, até porque vai cair depois no questionário de vocês. Então, se vocês não assistirem, vocês não vão saber, porque eu não vou contar. Brincadeira, é mais ou menos isso que a professora falou para vocês, mas de uma forma bem didática, bem legal. É o Dr. Drauzio Varela, se eu não me engano, que conta um pouquinho sobre, e tem uma simulação de um exame como acontece, tá? O paciente da endoscopia desse vídeo, ele tem hérnia de hiato. Aí eu trouxe aqui uma imagem do que é uma hérnia de hiato para vocês, né? Quando há o afrouxamento do diafragma, aqui na região entre o esôfago e a entrada do estômago, próximo ao esfíncter esofagiano, e ao afrouxamento desse esfíncter e da abertura do diafragma, que vai dividir a parede torácica da abdominal, há um refluxo esofagiano, né? Olha, mais uma vez o refluxo gástrico causando um distúrbio, né? E aí, devido a esse leve refluxo, há uma dilatação da porção final do esôfago, causando a hérnia de hiato, tá? Como exame tem a enteroscopia também, né? O exame endoscópico, que pode ser realizado de todo o sistema gastrointestinal, principalmente o intestino delgado, né? Então, o enteroscópico, ele pode também coletar fragmentos da mucosa, é estilo a endoscopia, só que a enteroscopia é mais utilizada a fim de visualização e diagnóstico de patologias do intestino delgado, tá? Então, a colonoscopia intestino grosso, enteroscopia intestino delgado, endoscopia esôfago, estômago, porção final do estômago, tá? O procedimento é mais ou menos semelhante à endoscopia e à colonoscopia. Outro procedimento também é a laparoscopia, ou videolaparoscopia, né? É um procedimento cirúrgico no qual há uma invasão minimamente da parede abdominal, que vai permitir investigar e visualizar toda a parte intraabdominal do paciente, né? A fim de investigação de tumores ou qualquer outra patologia que esteja cometendo o abdômen desse paciente, né? Então, também é possível, durante uma videolaparoscopia, coletar amostras de material, né? Amostra de tecido intestinal, e também realizar pequenas cirurgias reparadoras por videolaparoscopia. Como que funciona? É realizado pequenos cortes, né, na parede abdominal do paciente, onde o médico vai introduzir o laparoscópico, no caso, e os guias para a câmera, para que ele consiga visualizar toda a parte interna do abdômen. A professora tá com um soluço hoje que não tá fácil. Aqui tem então uma imagenzinha, algumas imagens, né, do procedimento de laparoscopia. Então, aqui nesse monitor, né, enquanto o médico vai fazendo a varredura abdominal, ele consegue visualizar toda a parte interna lá do abdômen do paciente. Pesquisa de sangue oculto também é um exame que é realizado
a fim de diagnosticar alguma alteração, algum distúrbio do trato gastrointestinal. A pesquisa de sangue oculto, ela visa detectar a presença de sangue nas fezes, né? Então, através de uma amostra das fezes do paciente é analisado se há ou não a presença de sangue, né? Estudos radiográficos também, né? Podem ser utilizados no diagnóstico de alterações gastrointestinais, né? Por exemplo, se há alguma obstrução intestinal, enfim, que possa estar acometendo o paciente. A paracentese, então, o que é a paracentese? É a inserção de uma agulha na cavidade abdominal. A paracentese, ela pode ser tanto a fim de coletar material, a fim de coletar o líquido que há dentro do abdômen, como ela pode ser um tratamento. A paracentese, no caso de ascite, lembra lá da cirrose hepática? Que o paciente faz uma ascite, faz uma coleção de líquido lá dentro do abdômen devido à infecção, devido à cirrose. Então, se o doutor quiser coletar esse líquido a fim de diagnóstico, ele faz uma paracentese, né? Que é a punção abdominal. Ele vai colocar uma pequena agulha no abdômen do paciente, mas também pode ser utilizado para tratamento. O paciente está com uma ascite exacerbada e precisa fazer a retirada desse líquido. Faça a punção e drena todo aquele líquido que tem dentro do abdômen do paciente. Lembrando que a ascite não é causada só pela cirrose, né? Tem outras patologias que também vão fazer com que o abdômen do paciente torne-se distendido e ocorra o acúmulo de líquidos dentro do abdômen, então. A ultrassonografia abdominal também, né? É um exame de imagem utilizado a fim de diagnóstico de patologias gastrointestinais. Há alguns exames sanguíneos que também podem ser realizados para avaliação laboratorial das enzimas hepáticas, né? A fim de fornecer informações sobre o estado do nosso fígado, né? São eles a albumina, a transaminase, o TGO e o TGP, a bilirrubina total e o gama-GT. Esses exames geralmente são pedidos a nível da atenção básica, né? Aqueles pacientes que iniciam o diagnóstico, mas nada impede que um paciente que esteja lá a nível hospitalar, o médico também pode solicitar esses exames. Na apostila de vocês tem bem detalhadinho o que é cada um desses exames. Então, se vocês forem curiosos, o que eu espero que vocês sejam, eu gostaria que vocês lessem ali na apostila. Dá um parágrafo, é só a nível de informação. É importante que vocês saibam, porque aí vocês estão lá e vão dizer para o paciente: o doutor solicitou um TGO para a senhora, para ver como é que está a sua função hepática. O que é esse TGO? O que é esse TGO, né? Então, é muito importante que vocês saibam. Na apostila de vocês também tem os fármacos, ou seja, os medicamentos mais utilizados nos distúrbios gastrointestinais. Eles se dividem nos antiácidos, né, que são aqueles que visam neutralizar ou reduzir a acidez estomacal, né? Por exemplo, são utilizados no refluxo, na gastrite, nas úlceras gástricas, né? Os medicamentos digestivos, os eméticos. O que é eméticos? Emes é vômito, né? Então, eméticos, eles vão proporcionar o vômito, né? E os antieméticos, a finalidade deles é reduzir o vômito, né? Ou cessar o vômito. Tem os carminativos também, que vão ajudar na expulsão de gases intestinais, né? Os antidiarreicos, o que mais? Os laxativos, né? E os antiespasmódicos. Antiespasmódicos, ou seja,
não vão deixar que ocorra aquele espasmo muscular, né? Aquela contração da musculatura abdominal que geralmente é associada às cólicas abdominais, né? Seja numa infecção intestinal, seja numa diarreia, né? E aí eu gostaria que vocês estudassem também o nome desses medicamentos. Porque se vocês forem para estágio, coisa que vocês vão ir, e vocês bem provável que vão ir para estágio comigo, eu cobro bastante os medicamentos, tá? Então já vão se familiarizando com os medicamentos, tá? Já vão estudando, já vão tendo um pouco de conhecimento, tá? E também alguns termos técnicos relacionados ao sistema digestivo, que é bem importante também, né? Porque com o paciente vocês não precisam falar em termos técnicos, né? Mas a referência dos termos técnicos para vocês conversar com outros profissionais é bem importante, mostra conhecimento, né? Mostra que vocês são claro que só conhecer termos técnicos não vai fazer de vocês bons profissionais, mas já é um grande passo, né? E faz parte da nossa rotina de enfermagem. Então, gostaria que vocês pelo menos se familiarizassem, né? Não precisam decorar todos os termos técnicos, mas é importante que vocês saibam que eles existem e pelo menos saber alguns, né? Por exemplo, flatulências. O paciente tá peidando, que Deus me livre, né? O paciente está com flatulências, né? O paciente está com gases. Já é um pouco menos pior do que falar que o paciente está peidando, literalmente, né, pessoal? Só para dar uma descontraída aí com vocês, tá? Mas é importante vocês saberem, por exemplo, a melena, que é a presença de sangue nas fezes, sangue já digerido, pirose, que é aquela sensação de queimação. Então, tem uns termos técnicos que a gente utiliza bastante, né? Então, é importante que vocês saibam. Acabou! Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje, tá? Vou deixar o questionário online para vocês responder. Assistam o videozinho sobre a endoscopia, tá? E a gente conversa. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? A prof está à disposição. O professor não está conseguindo pausar o vídeo, mas é isso aí.